você também que estão aqui a entender esse mecanismo, que é o de opções binárias, e todo o mecanismo que foi criado por nós da Binary para trazer escalabilidade na rentabilização, ok? Resumindo, risco grande, médio ou baixo? Cara, eu posso considerar que para um investidor o risco é zero. O risco é zero no nosso negócio, entendeu? Quem tem que se preocupar com essa questão de risco somos nós. E que temos isso extremamente detalhados em uma planilha, o que nós podemos correr de risco. E se tudo dá errado, porque entendam, não existe um trader que só ganha. Existem traders que ganham e perdem durante o dia, mas o importante é ele terminar positivo, ok? Então dentro de um dia eu tenho perdas e tenho ganhos, só que no final do dia eu estou, né, positivo, ok? Só que se tudo der errado, que é o loss, certo? Eu sei exatamente o que eu vou perder, que é 2% em apenas um dia de operação recuperada. Marcos, hoje, o curso que nós temos na plataforma, os nossos usuários, eles conseguem aprender mesmo a estar operando opções binárias? Vamos lá. Em relação ao curso, nós temos um curso básico em nosso back-office hoje, que tem um custo de apenas $50, é a porta de entrada do nosso negócio, certo? O afiliado, quando se insere, ele adquire esse curso, é para aquele cara que não conhece nada sobre o mercado financeiro, para ele dar os primeiros passos no mercado. Marcos, ele vai ficar rico com aquele curso? Não, ele não vai ficar rico com aquele curso. Só que ele já vai começar a operar, a dar os primeiros passos. Para ele se aprofundar mais, ele tem que adquirir um nosso outro produto que se chama o Mentorship, que são o quê? Uma aula presencial, exatamente comigo, certo? Uma turma para 25 pessoas que é feito a cada mês em cada capital do nosso país, ok? Aí sim, é uma imersão onde eu ensino a cereja do bolo para que a pessoa tenha sucesso nesse mercado, assim como eu tive. Eu tenho duas perguntas a fazer, eu acredito que uma complementa a outra. Primeiro sobre risco e depois sobre projeção no mercado. Hoje eu venho de 16 anos de mercado financeiro e assim como eu, tenho certeza que você sabe que é praticamente... não dá para se garantir nada no mercado financeiro, nem com poupança, que é baixíssimo risco. Né? Até porque ela tem o FGC, que é o Fundo Garantidor, mas não se garante nada com poupança. Hoje, você disse que praticamente para o investidor trazer o seu investimento para cá é risco zero. Né? Dentro desse risco zero, existem variações de mercado, tanto para o mercado digital, como opções binárias, forex, para o mercado tradicional. Dentro do risco que a empresa incorre, independente de resultado. Que riscos são esses? Cara, no mercado financeiro nada é 100%. Você já está há 15 anos e você sabe muito bem disso. Existem dias de perdas? Claro que existe. Entendeu? Existem dias que deu tudo errado? Existe. Só que o principal do mercado financeiro são duas coisas. Eu levo isso comigo e falo para todos os meus alunos. Para você ter sucesso, você tem que ter um psicológico muito bem estruturado e gerenciamento de capital. Esse é o primordial. Eu levei 5 anos praticamente para entender e formular um gerenciamento que, independente de quanto eu esteja operando, eu consigo, certo? Mesmo tendo loss, certo? Ter sucesso. Porque como eu falei na pergunta anterior, certo? Se tudo der errado naquele dia, eu estou perdendo 2% do meu capital. Com o capital que nós temos hoje, isso representa muita coisa, certo? Um capital expressivo. Só que o que é que acontece? Existe uma gordura reservada. Então, no outro dia, essa banca aqui que tomou um loss, certo? Ela está com 2% negativo. Ela vai continuar trabalhando naquele dia para recuperar. Só que a empresa tem que pagar. Só que um dia anterior ela tomou um loss. E por isso que nós diluímos em várias contas. E o que é que acontece? Essa gordura que está aqui é utilizada para colocar em uma outra conta, ok? Porque a de cá tem que trabalhar para pagar. Certo? E essa conta que foi criada aqui agora para recuperar esses 2%, ela que vai trabalhar para recuperar os 2% de cá, porque a de cá vai trabalhar para pagar, entendeu? Deu para pegar essa questão do gerenciamento? Legal. Então, uma forma de minimizar o risco é trabalhar como se fosse um FGC. Exatamente. Então, Exatamente. Então você tem um fundo que vai suprir uma necessidade caso houver necessidade. Exatamente. Existe uma conta sempre em stand-by. Para quê? Operamos hoje em 8 contas, certo? Se existe um loss aqui, essas 8 contas elas não podem parar no outro dia para recuperar esse loss, entendeu? Porque, como eu disse, se uma perde, todas as 8 perdem. Quanto? 2%. Então nós estamos aqui negativo em 8 contas em 2%. Só que essas contas elas não podem trabalhar para recuperar. Por quê? A empresa tem que pagar no outro dia. Então, de onde é que vem esse fundo que está aqui parado? É sair de uma gordura para uma nova conta para trabalhar naquele dia, certo? Só para recuperar esses 2%. Legal. Então, só reforçando até a sua resposta, acho que é importante tanto para o investidor que está aderindo isso, de fato fazer o curso, para que ele possa entender o que acontece com esse mercado
e aí ele tira as próprias conclusões. Mas é exatamente esse entender o essa intuito, estratégia. o intuito da empresa, certo? Porque as pessoas elas não entendem, principalmente investidores de alto escalão, não entendem como a gente consegue pagar 30% ao mês. Cara, estuda o curso. E você mesmo em casa vai fazer de 10% a 30% em um único dia de operação. Entendeu? E isso é possível e nós temos inúmeros alunos que estão fazendo isso em casa. E aí a pessoa entende, realmente, 1,5% da empresa pagar no dia não é nada, entende? Porque o cara em casa, sem experiência alguma, nunca viu o mercado financeiro na vida, vai fazer, entende? Beleza? Marcos, seguinte, por que você escolheu o multinível para disseminar essa plataforma de investimento, sendo que o multinível a gente tem que trabalhar com o sistema de bonificação? A gente sabe que o 100% de investimento que o investidor aplica na plataforma não é o 100% que vai entrar para você operar esse capital na sua banca. Então, por que escolher o multinível? Por que usar dessa ferramenta para disseminar o negócio? Então, respondendo a tua pergunta, o que acontece? Quando eu comecei a apostar, quando eu comecei a ter resultados positivos no mercado, certo? Eu não tinha mais capital para ter alavancagem, certo? Eu virei a chavezinha no mercado e eu não tinha mais capital suficiente para ter uma alavancagem necessária para que eu ficasse bem financeiramente falando, porque eu já tinha perdido nos anos anteriores todo o meu capital nessa modalidade. Comecei com Forex lá no passado e depois eu migrei para opções binárias. E foi me colocado 5 investidores na minha mesa, na minha frente, e o que eles pediram foi para que eu operasse na frente deles. Um desses caras acreditaram em mim, certo? Ele é daqui da Bahia também, hoje ele está na nossa empresa, certo? E ele colocou na minha mão 2 milhões, certo? E falou, me paga 10%. O resto que eu fizesse a mais do que isso era meu, certo? E foi aí que eu unifiquei junto ao Israel, que é um dos meus sócios na empresa hoje, e a gente criou um projeto chamado MS Trader. Nada a ver com multinível, ok? Era apenas um escritório de investimento, onde a pessoa podia ir lá, pessoa física investia acima de 50 mil e jurídica acima de 100 mil reais, ok? A gente pagava 10%, certo? E o que a gente fizesse a mais era da empresa, era nosso. Foi aí que a gente se alavancou financeiramente falando. Okay? Em pouco mais de 2 anos a gente chegou a ultrapassar 5 milhões de investimento dentro desse negócio e percebemos o quê? Que a gente só estava conseguindo atingir a classe A, certo? Por conta do valor mínimo para investimento, e se tratando do nosso país é de fato classe A, uma pessoa que tem 50 mil para desembolsar, certo? Para fazer um investimento de risco, certo? A gente está falando da minoria. E a outra questão foi o investimento e a questão de escalabilidade. Por quê? Porque a gente só tinha 7 investidores. Ultrapassamos de 5 milhões, mais 7 investidores. E a gente estava estagnado, a gente não crescia mais do que isso. Estava muito bom? Estava, mas podia ficar melhor. A gente começou a buscar formas para melhorar esse negócio e trazer uma escalabilidade. Eu nunca fiz multinível, certo? O Israel já chegou a fazer e criou, certo, essa coisa na minha cabeça de Marcos, por que não pôr esse troço? Eu falei, não, velho, não conheço e tal. Depois de alguns meses, 2 empresas nos procuraram. Uma empresa baiana e uma empresa de Curitiba. Uma está aberta ainda, a outra já fechou, certo? De multinível digital, certo? Porque assim, empresas que são inteligentes, mais inteligentes, que não têm rentabilidade, porque a maioria não tem de fato, procuram traders no mercado para rentabilizar frações de capitais da empresa, certo? Eu era um desses traders, certo? A empresa de Curitiba nos forneceu 1 milhão para a gente operar, certo? Eu pagava uma porcentagem a ela e aí não mais o que sobrava era meu. Ela me dava dessa porcentagem uma fração por mês, entendeu? E a da Bahia a mesma coisa. Aí foi que me veio o estalo. Eu falei, pô, porque eu via os números, eu tinha acesso a alguns números e eu falei, pô, a gente tem um coração do negócio, Israel. A gente tem a rentabilidade, coisas que esses caras não têm, esses caras tá desse jeito. Por que a gente não fazer o mesmo se a gente tem um coração desse troço? Foi aí que começou, a gente buscar conhecimento, se aprofundar mais no que é o multinível de fato, ir em busca de sistema. Nos preocupamos muito, eu sou muito analítico, me preocupei com essa questão do sistema. Nós estamos hoje, modéstia à parte, com um dos melhores sistemas da América Latina, de multinível, saque instantâneo, não tem travas, certo? Trava que eu digo é de você sacar e não cair na hora, esse tipo de coisa, certo? E a gente ingressou o nosso